Oi, pessoal. Vamos continuar, né? Na última aula a gente viu a parte de porcentagem, né? Que é um assunto que é muito trabalhado no nosso dia a dia, né? No comércio, né? Quando a gente está fazendo as compras. E às vezes, assim, muita gente não sabe trabalhar nem com porcentagem e nem com juros simples. Os juros que a gente às vezes, né, paga numa fatura, quando a gente paga em atraso, né, ou então quando a gente faz um empréstimo, ou até quando a gente resolve fazer uma poupança, né, a gente vai emprestar ao banco, né. Então, os juros simples, a gente vai, ver aqui, deixa eu abrir, é uma espécie de aluguel. Você vai receber um dinheiro, né? Tem muita gente que trabalha com isso, que são chamados de agiotas, né? Emprestam dinheiro e por esse empréstimo eles recebem um aluguel, um dinheiro, né? Todo mês por aquele empréstimo desse dinheiro. Mas a gente pode também considerar quando a gente vai e deposita um dinheiro na poupança, né? A gente faz um investimento, né? Não só na poupança, mas tem várias outras maneiras de a gente investir o nosso dinheiro. Então, quando a gente faz o investimento, a gente recebe os juros, né? Quando a gente pega o empréstimo, a gente paga os juros ao banco, mas quando a gente faz um investimento, né? Coloca na poupança, alguma coisa assim, a gente é que vai receber esse dinheiro, né? Então, quando a gente está trabalhando com juros, a gente tem algumas palavrinhas que a gente precisa saber, né? Algumas palavrinhas importantes, né? Por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo, você vai pegar um dinheiro, né? Com o banco. Então, esse dinheiro que a gente pega com o banco é o que a gente chama de capital. É o capital empregado, é a quantia empregada. Quanto é que eu vou pegar? Ou então, no caso de fazer um investimento, quanto é que eu vou investir? Certo? O capital é isso, é quanto é que eu vou empregar ou no meu investimento ou no meu empréstimo, certo? O tempo, né? Quando você vai pedir um dinheiro emprestado, você vai ver, né? Quanto tempo eu tenho condições de ter o retorno desse dinheiro para poder pagar ao banco, né? Por quanto tempo eu vou conseguir, né? Porque às vezes eu posso pedir muito dinheiro, eu tenho que ter muito tempo, né? Eu não tenho esse dinheiro para poder pagar o banco. Então, eu não posso pensar em uma coisa para perto se eu não tenho condições, né? Se eu estou precisando desse dinheiro agora, se eu no futuro antes, né, poder antecipar, a gente até tem algumas maneiras de antecipar. Tem gente que pede um empréstimo, eu vou pedir para um ano, mas se em 6 meses eu já tiver alguma quantiazinha, eu posso ir antecipando as parcelas. Então, o tempo é o período do empréstimo ou do investimento. Aí tem o principal, né? Os juros, né? Os juros é o valor pago pelo empréstimo ou a renda obtida. Ou seja, se eu for fazer um empréstimo, eu vou pagar juros. E se eu for fazer um investimento, eu vou receber esse dinheiro do banco. Então, eu vou ter uma renda a mais, né? Vai me render algum dinheiro. Por isso que é chamado de renda. Taxa é o quê? É o porcento. Quantos porcentos se eu vou fazer um empréstimo, quantos porcentos de juros, né, ele vai cobrar? A taxa vai ser quantos por cento, né? Ou seja, 2%, 3%, tem algumas pessoas que emprestam a 5%. Então, a mesma coisa acontece para os investimentos. Os bancos, o mesmo, não é a mesma taxa para quem vai pegar dinheiro, não é a mesma taxa para quem vai fazer um investimento. Para quem vai pegar um empréstimo, a taxa é diferente daqui quem vai fazer o investimento. Então, a taxa é isso, é a porcentagem. Sempre ela vai vir em porcento, certo? Aí nós temos uma fórmula para calcular o juro simples. Qual fórmula é? A fórmula é essa. Eu digo que é juros é igual a CIT sobre 100. Tem alguns livros e alguns professores que costumam colocar
apenas juros igual a CIT. E quando chega lá na taxa, transforma a taxa de porcentagem para número decimal. Eu costumo trabalhar com 100, eu acho mais fácil, porque o aluno consegue cancelar esses zeros. Assim, na maioria das questões a gente consegue cancelar muita coisa, então eu gosto de trabalhar com essa maneira. Mas se alguém achar que é mais fácil, né, eu vou mostrar como é, certo? Eu vou dizer a vocês como é que faz na mudança, certo? E eu acho mais fácil dessa maneira. Vamos lá, eu vou botar um exemplo, né? Qual os juros produzido pelo capital de R$ 120 durante 2 anos, a taxa de 4% ao ano? Então, ele já vem dizendo, né, o que é, né, o 120 é o capital, ou seja, eu vou pegar R$ 120 para pagar durante 2 anos e a taxa vai ser de 4% ao ano. Então, quanto é que eu vou pagar de juros, certo? No final, qual é o valor, né, que eu vou pagar de juros? Aí, nós temos que montar. Vamos lá. Capital, 120. O tempo, 2 anos, né? E a taxa, 4% ao ano. Só vou crescer aqui para eu explicar o que eu disse a vocês, né? A gente pode fazer o quê? Tem gente que faz assim, ó. Deixa eu só mudar a cor aqui. Coloca só juros é igual a CIT somente. Por quê? Porque ele pega esse 4%, ó, 4%, né? 4 sobre 100. Então, a gente bota o número 4 e volta 2 casas. Só que eu só tenho uma. Acrescento uma. Então, volto 2 casas e acrescento um zero na frente. Então, ao invés de botar 4 no lugar do i, vai colocar 120 vezes 0,04 vezes 2. Pronto, aí vai fazer essa conta, certo? E aí eu vou mostrar, aí só fazer essa multiplicação, 120 vezes 2 dá 240, aí é só multiplicar por 0,04 e você vai achar os juros, certo? Mas veja como eu faço, como eu costumo fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a fórmula, peraí, juros é igual a CIT sobre 100. Vou fazer a substituição como está aí. Capital, 120, taxa, 4, tempo, 2. Certo? Aí, vou fazer o quê? Olhe, toda vez que você estiver multiplicando e dividindo alguma coisa que aparecer zeros, a gente pode cancelar. Então, o 120 apareceu um zerinho aí, né? Então, eu posso cancelar o 120, né? Aqui, eu acabei... já fiz a multiplicação, mas já poderia cancelar. Eu já poderia fazer isso aqui, ó, pessoal. Mas eu acho que eu só cancelei na outra, viu? Mas eu já poderia cancelar aqui, ó. Para diminuir meu cálculo, mas eu acabei fazendo a multiplicação, né? 12... 120 vezes 2 dá, pera ainda, viu? 120 vezes 2, eu acabei fazendo sem fazer a continha. Dá 240 e 240 vezes 4. 4 vezes 0, 4. 4 vezes 4, 16. Vai a 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, certo? Aí tá aí, 960. Aí agora, nós vamos cancelar, certo? Deixa eu ir lá. Aí, ó, cancela um zero em cima, cancela um zero embaixo. Na verdade, nós estamos cancelando porque a gente está fazendo uma divisão de 960 por 10 e 100 por 10. Aí, eu não preciso fazer essa divisão, eu já cancelo porque eu sei que eu estou dividindo por 10. Aí, vamos ter 96 em cima e 10 embaixo. Vamos lá, deixa eu fazer essa continha, né? Eu já expliquei, assim, algumas vezes acho que eu já expliquei para vocês, né? Quando a gente tá dividindo por 10, a gente volta uma casa. Então, se eu voltar uma casa, a vírgula tá aqui, né? Se eu voltar uma casa, fica juros igual a 9,6. Mas vou fazer a continha aqui, ó. 96 dividido por 10, só para mostrar a vocês.
9 não dá para dividir por 10, então a gente pega o 96. Na tabuada de 10, quem que dá mais perto de 96? 9. 9 vezes 10, 90, vai sobrar 6. Não tenho mais ninguém para baixar, né? Eu só acabaram os números do dividendo, então a gente bota uma vírgula e acrescenta um zero. Na tabuada de 10, quem que dá 60? 6. Então, o resultado, 9,6, certo? Vou voltar lá. Então, a gente vai ver que os juros é de 9,6 reais, certo? Ou R$ 9,60, na verdade, né? Desculpa, vamos apagar. Então, vamos continuar. Qual é os juros produzido por R$ 7.000 durante 24 meses a uma taxa de juros de 7% ao ano? Uma coisa que eu percebi, já quando a gente lê uma questão de juros, a gente já tem que ter percebendo isso aí. Olhe, veja quem é o capital. É o valor. Ele não falou que era capital. Qual os juros produzidos por 7.000? Então, 7.000 é o dinheiro que você vai ou emprestar ou vai investir, certo? Então, capital, R$ 7.000 durante 24 meses. Então, o tempo é 24 meses. Mas a taxa tá em ano. Então, a gente vai ter que transformar esse 24 meses em ano, certo? Então, 24 meses são 2 anos. Faltou um Szinho aí no final, certo? Coloquem, por favor. E a taxa é 7% ao ano. Aí eu coloco A.A. Quando for ao mês, A.M. Quando for ao dia, A.D, certo? Então, é assim que a gente faz essas abreviações da taxa, né? Então, veja, tem que prestar atenção. No outro exemplo, ele estava todos os dois no mesmo tempo, certo? Então, você tem que sempre estar prestando atenção a isso. Vamos lá. Então, qual é a fórmula? Juros é igual a CIT sobre 100, capital 7.000, aí tem que prestar atenção, olhe. Quando a gente faz a transformação, isso aqui morreu, ó. O que vale para a gente agora é isso, certo? Então, tempo 2, a taxa 7, certo? Olha lá, 7.000 vezes 7 vezes 2. Aí, a gente pode fazer o quê? Cancelar esse zero com esse zero com esse, aí vai ficar 70 vezes 7 vezes 2. Eu vou multiplicar logo 70 vezes 2, que eu sei que vai dar 140. 140 vezes 7. 7 vezes 0, 7. 7 vezes 4, 28 vai a 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. Então, embaixo tem o número 1. Não precisa colocar o número 1, então os juros, né, multiplicando aí, vai dar R$ 980. Deixa eu apagar e vamos continuar. Além dos juros, né, a gente tem o que a gente chama de montante. O que é montante? Quando você vai fazer um empréstimo, você vai pegar, por exemplo, como aí, R$ 7.000. Mas só que você sabe que você vai pagar uns juros. Então, o montante é o que você vai... Qual é a sua dívida? É R$ 7.000. Mas é só isso? Não. No final desses 24 meses, quanto é que você vai pagar? É só 7.000? Você só vai devolver ao dono R$ 7.000? Não. Além dos 7.000, você vai pagar os juros. Então, o montante é isso. É o valor recebido ao final do empréstimo. É tudo que você pegou, mais o quanto você vai pagar de juros. Por isso que a gente disse que montante é capital mais juros, certo? Então, vamos ver um exemplo. Paulo comprou um carro por R$ 45.000. Muita gente faz isso. Vai comprar o carro, eu tenho um dinheirinho. Eu vou comprar o meu carro e vou financiar o resto, certo? Então, é muito comum isso aí, né? Porque não é todo mundo que tem 45.000 para comprar, só se for muito rico, né? Mas os pobres, para ter alguma coisinha, tem que passar pela pindaíba dos talão, os boletos, certo? É assim mesmo.
Então, Paulo comprou o carro por 45 mil e no ato da compra ele deu uma entrada de 18 mil. E o restante ele vai pagar depois de 3 meses com uma taxa de 4% ao mês a juros simples. Que quantia Paulo deve pagar ao final dos 3 meses? Então, depois dos 3 meses, ele vai pagar o que o que ele pegou de empréstimo, né? Que é o que a gente tem que descobrir, mais os juros desses 3 meses que o banco vai pagar para você. O banco pega o dinheiro, passa para a concessionária, mas agora você está devendo ao banco. Você não tem condições de pagar todo, você vai dever ao banco. O banco vai quitar o carro para você, certo? Então, se o carro era 45 mil e Paulo deu 18 mil, né? O que a gente vai fazer? Aí, né? 0 que tira 0, 0, 0, 0. 5 não dá para tirar 8. Então, vamos 8 para chegar em... Vai pedir emprestado aqui, né? Vai ficar valendo de 3 e aqui de 15. Então, 8 para chegar em 15. Depois de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Conta nos dedinhos, se não souber. Então, fica 7. E 3 que tira 1, 2. Então, Paulo vai pegar 27 mil de empréstimo do banco, certo? Deixa eu só voltar aqui. Olha aí, 27 mil. Agora, deixa eu apagar. Agora, vamos lá. Então, agora, o que é? Quem é o valor que eu vou pedir emprestado ao banco? É o que a gente chama de capital. E quanto é? 27 mil. Eu vou pagar depois de quanto tempo? 3 meses. Então, o tempo é 3 meses. E a qual taxa? 4% ao mês. Então, eu botei 4% A.M ao mês, para dizer que é ao mês. Então, os dois estão na mesma unidade de medida, é meses, né? Então, aí, na verdade, unidade de tempo, meses. Que quantia Paulo deve pagar ao final dos 3 meses? Então, vamos primeiro, como a gente quer a quantia que ele pagou no final do mês, a gente está querendo o montante. E o que é um montante? É o capital mais os juros. Então, a gente tem que calcular primeiro os juros, para depois calcular o montante. Qual a fórmula dos juros? Juros é CIT sobre 100. Então, quem é o capital? 2.700. Quem é a taxa? 4. Quem é o tempo? 3 sobre 100. Tô vendo que os meus números terminam em zeros, então, um zero em cima, corta um zero embaixo. Tem que ser desse jeito. Não posso cortar um em cima e não cortar embaixo. Só posso cortar um em cima, um embaixo. Sobrou um zero lá, mas tem com quem cortar embaixo? Não, então não corta. Então, vai ficar embaixo 1, então não preciso colocar. Então, teremos 270, aí eu já fiz a multiplicação aí, ó. 4 vezes 3, 12. Aí a gente só vai fazer essa multiplicaçãozinha, ó. 270. Deixa eu pegar o lápis, eu já esqueço. Deixa eu pegar o lápis. 270 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Vai a 1. 2 vezes 2, 4. Mais um, 5. Aí, qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio. Então, vai dar 270. Vou apertar aqui embaixo. 0, 4, 7. 7 mais 5, 12. Vai a 1. 2 mais 1, 3. Então, deu 3.240. Vamos lá, voltar. R$3.240, certo? Vamos apagar. Só que não é isso, pessoal, que a gente quer, né? Eu quero o valor que eu devo pagar no final dos 3 meses. Então, eu quero o montante. O que é o montante? Capital mais juros. Quem foi o capital? Quanto foi que ele pegou de investimento? Quanto foi que ele pegou de empréstimo, desculpa? 27 mil. Quanto foi os juros? 3.240. Então, fazendo essa continha aí, ó, 27 mil mais 3 mil vai dar 30 mil. Com mais 240, 30.240. Então, ao final dos 3 meses, Paulo vai pagar
30.240. Veja como é. Em 3 meses. Veja, mas é a realidade, minha gente. Acontece isso. Mas as pessoas, assim, às vezes tá com tanta vontade de ter aquilo que não se importa de pagar 3.240 de juros em 3 meses. Entendeu? Mas é assim, a realidade é essa. Tem gente que faz até coisas piores, que às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, a pessoa é louca, é? Pegar um empréstimo desse jeito, com uma taxa de juros tão grande, mas é o que acontece. Às vezes você está desesperado, quer arranjar uma maneira de melhorar, né, a sua condição financeira, quer fazer, por exemplo, quer montar algum comércio, alguma coisa, e aí depois sabe que, mas eu vou ter o retorno muito maior do que isso, então eu vou investir. Eu vou pegar esse empréstimo, vou investir no meu comércio para poder ver se eu consigo uma condição de vida melhor. É um risco, mas é tentando. A vida é desse jeito, certo, pessoal? A realidade da gente é essa. Muita gente, certo? Vamos ver mais um exemplo. Calcule os juros produzido por R$ 4.800 durante 10 meses a uma taxa de 36% ao ano. Já li aí, já estou vendo meses e ano. Aí ele pergunta, qual será a quantia recebida após os 10 meses? Então, se eu quero saber a quantia recebida após os 10 meses, eu quero saber o quanto eu peguei emprestado, 4.000. Quanto foi que eu vou pagar de juros? Não sei. Então, depois dos 10 meses, eu tenho que saber os juros que eu paguei por esses 10 meses. Então, eu quero calcular o montante. O montante é o capital mais os juros. Então, vamos lá. Capital, 4.800. O tempo, 10 meses. Aí eu pergunto, e agora? 10 meses não dá para completar um ano. O que é que eu vou fazer, professora? Naquela hora tinha lá, era 24 meses, né? Era 24 meses são 2 anos, mas não completa um ano. Pronto, se o tempo não dá para fazer a mudança, né? De meses para ano, você vai fazer a mudança da taxa. A taxa é 36% ao ano. Um ano tem quantos meses? 12. Então, olha, é 36% no ano todo. Como o ano todo tem 12 meses, aí eu tenho que saber ao mês. Então, se eu quero saber mês a mês, eu vou ter que dividir por quanto? Eu tenho 36, eu vou ter que dividir por 12. Eu tenho que saber quanto é mês a mês. Então, eu vou fazer essa divisão. De ano para mês, é só eu dividir por 12. 36 dividido por 12 vai dar 3. Então, ao invés de ser 36% ao ano, vai ser 3% todo mês. Eu vou pagar 3% todo mês. Certo? Então, vamos lá. Olá. Eu tenho aí os juros, CIT sobre 100, né? Então, vamos lá. Capital, 4.800, taxa. Presta atenção. Não é 36, é 3. Presta atenção. Que aqui, ó, não serve mais pra gente, certo? É os 3 agora. A gente fez a mudança, a transformação para mês. Taxa 3, tempo 10. Tá lá. A gente pode cancelar, né, os zeros aí, ó. Um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Aí vamos fazer a continha. Desculpa. Aí eu vou fazer a continha aqui, ó. 48 vezes... Vou botar 480, que eu vou multiplicar por 10. Todo número multiplicado por 10 é só acrescentar uma casa. Vamos fazer mais rápido, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai a 2. Aí eu esqueci de botar o outro 0 ali, viu, pessoal? Boto já. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, fica 1.440. O outro, eu não cortei o outro 0. Aí, cortei agora. Então, fica 1.440. Então, embaixo sobrou 1. Não precisa colocar 1. Então, quem vai ser os juros durante esses 10 meses? 1.440, certo? Vou apagar aqui, vamos continuar. Só que a gente quer a quantia recebida após os 10 meses, então a gente quer o montante. Quem é o montante? Capital mais juros. Quem é o capital?
4.800. Quem foi os juros? 1.440. Então, fazendo essa continha, aí a gente vai ter 6.240. Só é somar, né? Olha, 4.000 mais 1.000, 5.000. Aí, 800 mais 40 dá 1.200. Então, dá 5.000 mais 1.200, 6.200. Mais 40, 6.240. Então, pessoal, bons estudos, é isso aí. Essa é a primeira parte, né? A gente ainda tem juros compostos, mas a gente vai ver primeiro juros simples, né? Uma coisa que a gente sempre está precisando, sempre está caindo nas provas, nos concursos. É muito importante vocês tentarem compreender esse conteúdo. É um assunto muito importante mesmo. Todos são importantes, mas os que mais caem nos concursos é a matemática que é chamada de matemática financeira, certo, pessoal? Um abraço, espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, eu vou colocar aí, vou colocar o conteúdo para vocês copiarem no caderno, vou mandar os slides, mas assiste o vídeo com a explicação, por favor, pessoal. Não deixem só, não vão só copiando a matéria sem assistir o vídeo, certo? Espero que vocês estejam bem. Um abraço, tô morrendo de saudade. Quero que acabe tudo isso que eu estou estressada fazendo esses vídeos, mas tem que fazer. Então, assim, é uma coisa assim que a gente fica sozinha aqui, sentada na minha cama, fazendo esses vídeos, me deixa entediada, certo? Um abraço.